Você já imaginou como seria viver sobre o mesmo teto com aquele amor adolescente que faz o coração bater mais rápido? Nos animes de romance, essa fantasia ganha vida de formas intensas, engraçadas e muitas vezes emocionantes. Por isso, nesse vídeo você vai conhecer os 10 melhores animes de romance adolescente onde o casal acaba morando junto. Imagine crescer acreditando que você é filho de uma família e de repente descobrir que foi trocado na maternidade. Agora, além do choque, você ainda precisa morar com uma garota que também foi trocada e que, por pressão das famílias, está prometida a você. Essa é a situação de Nagi e Erika em Kako no Inazuki. Apesar do início forçado, os dois começam a viver juntos. No começo, é claro, cheio de atritos. Ela é uma influencer rica e cheia de atitude. Ele é um estudante esforçado que sonha em passar no vestibular. As diferenças entre eles são gritantes, mas é justamente essa convivência diária que vai criando uma tensão diferente. Uma mistura de incômodo, curiosidade e algo que aos poucos vai se tornando afeto. Com cenas leves, engraçadas e ao mesmo tempo cheias de emoção, o anime mostra como os dois jovens que mal se conheciam são obrigados a dividir um teto e acabam descobrindo muito mais sobre si mesmos no processo. Cada pequena aproximação, cada discussão, cada momento de ciúmes vai construindo algo que eles jamais esperavam sentir. Kako no Inazuki é um prato cheio para quem gosta de romances, com convivência forçada, reviravoltas familiares e, claro, muitos momentos que fazem o coração disparar. O que acontece quando o garoto mais comum da escola acaba dividindo o cotidiano com a garota mais perfeita da turma? Em Otonari no Tenshi-sama, Mahiru, conhecida como o anjo da escola, e Amane, um estudante solitário, acabam se aproximando depois de um simples gesto de gentileza. Eles moram lado a lado, mas é só quando Mahiru começa a frequentar a casa de Amane, cozinhando para ele, cuidando da saúde dele e até organizando suas bagunças, que a relação entre os dois começa a se transformar. E não demora muito para que a convivência diária vai criando laços muito mais profundos do que a amizade. Mahiru é gentil, carinhosa, mas também esconde uma solidão que só Amane começa a enxergar de verdade. Ele, por outro lado, começa a sair de sua concha, graças à presença constante dela. Os dois crescem juntos, aos poucos, em um romance delicado construído na base da confiança e dos pequenos gestos. Esse anime é perfeito para quem gosta de histórias calmas, com desenvolvimento sincero, onde morar junto vai muito além de dividir espaço, é compartilhar silêncio, apoio e carinho. E se de repente você descobrisse que está noivo da presidente do conselho estudantil? Em Ukusama Seto Kaisho, a vida de Hayato vira de cabeça para baixo quando sua família obriga ele a viver junto com a Yui. Uma garota determinada, popular e com ideias bem ousadas sobre o que significa um casamento. E agora precisam dividir o mesmo teto, esconder a convivência dos colegas da escola e lidar com todas as confusões e tensões que surgem quando duas personalidades tão diferentes são forçadas a viver juntos. Ui é enérgica, provocadora e completamente sem filtro. Já Hayato tenta manter a compostura, mas logo se vê cercado por situações cada vez mais embaraçosas e ao mesmo tempo cada vez mais íntimas. Apesar das brigas e dos maus entendidos, a relação entre eles começa a se transformar em algo real, intenso e cheio de desejo juvenil. Esse anime é uma comédia romântica acelerada com muita química, cenas ousadas e uma dose de caos. E claro, o fato de morarem juntos só torna tudo mais imprevisível. Imagine descobrir que a pessoa mais temida da escola, o mordomo da presidente do conselho estudantil, na verdade é uma garota. Em Mayo Chiki, a vida de Sakamashi Kijiro muda completamente quando ele descobre o segredo de Subaru, uma garota que finge ser homem para manter seu posto como mordomo. O problema, ele tem ginefobia, o medo extremo de mulheres. E agora, por uma série de confusões, os dois acabam tendo que viver juntos, escondendo esse segredo de todos, enquanto dividem o mesmo teto. A convivência diária entre eles é cheia de tensão, embaraços e momentos em que o limite entre amizade, provocação e romance fica cada vez mais tênue. Subaru, apesar de sua fachada mais séria, começa a mostrar seu lado mais vulnerável. Kinjiro, por outro lado, precisa enfrentar seu próprio medo, ao mesmo tempo em que percebe que está se aproximando cada vez mais dela. Mayo Chiki mistura comédia, situações inesperadas e muita química entre os protagonistas. Morar junto aqui não é só coincidência, é o gatilho perfeito para um romance repleto de descobertas, confissões e sentimentos que surgem onde se menos espera.
Imagine estar se afogando no mar e ser salvo por uma sereia, e como forma de manter o segredo em segurança, ser forçada a se casar com ela. Nagasu Michio, um garoto comum, acaba se envolvendo com a família de sua salvadora, que por sinal é parte de um clã Yakuza de sereias. A partir daí, ele é praticamente arrastado para um casamento arranjado com Su Seto, a filha do chefe. Os dois passam a viver juntos sob os olhares intimidadores de um sogro extremamente protetor. O convívio entre Nagasu e Sun é tudo menos tranquilo. Ela é determinada, honesta, com sentimentos e ao mesmo tempo completamente fora do comum. Já ele tenta sobreviver ao caos da nova rotina, cheia de ataques inesperados, situações absurdas e até uma convivência que alterna entre romance e o total desespero. Apesar de todo exagero cômico, Seto no Hanayomi entrega muitos momentos genuínos de carinho e conexão. Morar junto aqui é uma experiência explosiva, onde o amor precisa enfrentar diferenças absurdas, como o fato de uma das partes ser uma sereia com laços mafiosos. Um romance insano, mas surpreendentemente doce. To Love You pode até começar como uma comédia romântica comum, mas rapidamente mostra por que merece estar nessa lista. Tudo começa quando Lala, uma princesa alienígena, aparece do nada na banheira de Hito, o protagonista. A partir daí, os dois passam a conviver juntos sobre o mesmo teto, e com isso surgem situações caóticas, constrangedoras e, claro, cheias de romance. Mesmo com o clima mais voltado para o humor e o hate, o fato de Lala e Hito viverem juntos cria momentos genuínos de aproximação. Aos poucos, Lala vai se apaixonando de verdade por ele, e o sentimento começa a ficar mais profundo do que apenas piadas e maus entendidos. To Love You usa a convivência forçada como base para desenvolver um relacionamento cheio de idas e vindas, onde o cotidiano dividido acaba revelando sentimentos mais sinceros do que se imagina à primeira vista. Em Haiori Nyaruku-san, o conceito de morar juntos ganha um toque completamente caótico e inusitado. A vida de Mahiro muda do dia para a noite quando Nyaruko, uma deusa cósmica com aparência de adolescente, aparece para protegê-lo e decide morar junto com ele. O que começa como uma situação forçada de convivência, rapidamente vira uma mistura de romance, loucura e situações completamente absurdas. Nyaruko é completamente apaixonada por Mahiro e não esconde isso nem por um segundo, o que gera cenas hilárias, mas também revela momentos de afeto genuíno, mesmo que Mahiro tente negar a todo custo. Apesar da pegada cômica e cheia de referências a obras de ficção científica e cultura pop, o convívio dos dois dá desenvolvimento a uma dinâmica interessante, em que o sentimento começa a surgir no meio do caos. É esse contraste entre o absurdo e o romântico que faz Haiori Nyaruku-san se destacar nessa lista. Nesse anime, o romance e a convivência sobre o mesmo teto são o centro de tudo. A história começa com Sorata, um estudante comum que acaba se mudando para o dormitório Sakura-so, conhecido por abrigar alunos problemáticos. Lá ele conhece Mashiro, uma garota genial na arte, mas completamente dependente nas tarefas do dia a dia. Sorata é designado para cuidar dela, isso faz com que os dois passem a viver praticamente como casal, mesmo que não assumam isso logo de cara. Eles dividem o cotidiano, enfrentam desafios juntos e vão construindo aos poucos um laço profundo e cheio de tensão emocional. O anime acerta em mostrar como a convivência diária pode transformar sentimentos. O romance entre Sorata e Mashiro não é apressado, mas cresce com base na convivência, nas frustrações, nas conquistas e nos momentos silenciosos que só quem vive junto entende. É uma obra que mistura sensibilidade com intensidade, mostrando que às vezes o amor surge nas situações mais inesperadas. Neste anime, a convivência forçada entre os estudantes vira o gatilho para um romance cheio de tensão e descobertas. A história se passa em uma escola onde os alunos participam de um programa obrigatório de vida de casados, sendo emparelhados com colegas de sexo oposto para simular a vida de um casal. Jiro, o protagonista, esperava ser pareado com sua paixão de infância, mas acaba tendo que dividir o mesmo espaço que Akari, uma garota totalmente diferente dele, extrovertida, ousada e direta. No começo, os dois vivem em pé de guerra, mas com o tempo essa convivência forçada acaba criando uma conexão inesperada. O anime acerta em cheio ao mostrar como a rotina, os pequenos gestos e os momentos íntimos, que só quem vive junto entende, acabam aproximando até os opostos.
A química entre Jiro e Akari cresce de forma natural, entre provocações, cuidados discretos e sentimentos confusos que surgem por estarem tão próximos o tempo todo. Em Fruits Basket, o romance nasce em meio à convivência, à dor e à cura. Após perder a mãe, Toru Honda acaba morando sozinha em uma barraca, até ser acolhida pela família Soma. A partir daí, ela passa a viver sob o mesmo teto que Yuki e Kyu, dois adolescentes que carregam um segredo pesado. Eles são amaldiçoados pelos espíritos do zodíaco chinês. Mesmo com o clima inicial de mistério e tensão, a convivência entre eles vai evoluindo para algo muito mais profundo. Toru, com sua gentileza e resiliência, começa a tocar o coração de todos ao seu redor, mas é com Kyo que o vínculo mais intenso vai se construindo. A rotina compartilhada, as brigas, as confissões e os momentos de silêncio entre os dois mostram como o amor pode florescer nas situações mais delicadas. Fruits Basket não entrega um romance apressado, ele cresce com o tempo, com convivência diária e com a força de superar traumas lado a lado. É um exemplo forte de como morar junto pode significar muito mais do que apenas dividir o mesmo espaço. E com este anime terminamos essa lista. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu like no vídeo, que nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo como esse para vocês. Além de também sinalizar para o YouTube que você gostou desse tipo de vídeo, ajudando ele a lhe recomendar mais vídeos semelhantes.